Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, eu sou o Afonso Moreira Júnior e estou muito feliz com a sua companhia no programa Conviver de hoje, inteiramente, como é costume, dedicado ao diálogo interreligioso. Nosso programa está sendo gravado, sugestões, comentários, críticas, você pode enviar pelo nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Você diz quem você gostaria de ver entrevistado, que perguntas você gostaria de fazer, enfim, faça do programa Conviver o seu programa de convivência interreligiosa. No programa de hoje nós recebemos o Padre Luiz Fernando de Oliveira, da Igreja Católica Apostólica Romana. Padre, é uma alegria ter o senhor aqui conosco. Boa tarde, Afonso, boa tarde a todos que acompanham então esse programa Conviver. Agradeço a oportunidade de estar com você, dialogando e conhecendo provavelmente os ouvintes que acompanham essa transmissão, esse trabalho na linha do diálogo interreligioso. Muito obrigado e boa tarde também. Na produção e direção geral do programa de hoje, Alex Monteiro, no apoio à produção, Regina Prata e Thaís Cabenguele, nos trabalhos técnicos, Rogério Palma e Jefferson de Carvalho, na divulgação, Silvana Zandomene, na edição, Edi Pontes, na apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, na supervisão, Omar Santana. O Padre Luiz Fernando de Oliveira, para a pauta, a pastoral afro. Ele é capelão do Rosário dos Homens Pretos. Ele é assistente eclesiástico da pastoral afro da Regional Sul 1. Ele é formado em Filosofia e Teologia pela Pontifícia Faculdade Nossa Senhora da Assunção. Nós tivemos a grata satisfação, no último 12 de abril, sábado deste ano de 2025, de participar de um culto religioso realizado aqui em São Paulo, na Igreja de São Francisco, no Largo de São Francisco, oficiado, se é assim que é a expressão correta, oficiado pelo Padre Luiz Fernando, que está aqui conosco. Essa celebração interreligiosa, ela tinha por objetivo festejar, celebrar o dia de São Benedito. E eu tive a grata surpresa, a alegria de conhecer muito de perto a pastoral e descobrir como a Igreja Católica Apostólica Romana estende os seus laços fraternos aos nossos irmãos descendentes afro-brasileiros que estão aqui conosco, que participam deste culto de uma forma assim bastante original. Padre, em primeiro lugar, agradecer a atenção do senhor, estar aqui conosco mais uma vez. Fala um pouquinho para nós de São Benedito, desta celebração afro que tivemos no Largo do São Francisco, na Igreja de São Francisco, com tantas tradições. Afonso e ouvintes, é o seguinte, desde quando nós iniciamos a caminhada da pastoral afro, desde 1988, que foi o marco para nós celebrarmos o centenário da escravidão negra no Brasil, a gente já começou então a conhecer mais de perto, eu diria assim, a diversidade, não é, da comunidade negra também nessa dimensão da fé. Nós conhecemos a parte cultural, mas também podemos conhecer a parte de religiosidade. E é muito forte para a comunidade negra no Brasil, duas dimensões que eu diria que são as devoções
as igrejas do Rosário, como é a minha capela, Igreja do Rosário dos Homens Pretos, e as comunidades de irmandades, que é, então, devota a São Benedito, que provavelmente deve ser a maioria das muitas igrejas, capelas espalhadas pelo Brasil. E nós tivemos, nesse contato, a alegria, então, de ver a forma celebrativa popular, muito simples, mas popular, dessas comunidades, com cantorias, músicas. Vimos também as indumentárias, né, a forma de vestir e a alegria que elas trazem da celebração. Então, eu diria que um dos papéis da missão da Pastoral Afro é acolher, incorporar e interpretar esta religiosidade como sendo, então, o catolicismo negro no Brasil, né? Então, são essas dimensões que geralmente a gente acompanha nas celebrações que você teve a oportunidade de acompanhar. E o fato que chamou a atenção, Afonso, naquela igreja do Lago de São Francisco, é que através de uma pesquisa se descobriu, então, que a primeira igreja da comunidade negra na cidade de São Paulo foi lá no Lago São Francisco, que poderia ser a primeira igreja de São Benedito. E o autor que fez a pesquisa deu um título chamado Um Preto no Altar. Então nós desejamos, e ele nos convidou, chamado Frei Alvaci, ele nos convidou para que a gente pudesse anualmente celebrar esta missa em memória de São Benedito e da primeira comunidade negra de fé paulistana. Essa foi, vamos dizer assim, a forma que trouxe para nós esta celebração que nós fizemos este ano, o terceiro ano da celebração. Padre Luiz, para quem estivesse passando pelo Largo do São Francisco e não soubesse da celebração do dia de São Benedito, da Pastoral Afro, ficaria assim, no mínimo, surpreso. Os atabaques tocando, as danças celebrando o rito africano, aquele momento tão bonito, e o senhor ali conduzindo a reunião com muita serenidade, com muita tranquilidade. Aquilo foi uma festa para os nossos olhos e também para o nosso coração. Essa organização desta celebração anual, como que ela é feita? Ela congrega outras entidades de origem africana, da religião africana, Frei Luiz? Afonso, talvez o ponto de partida, então, que eu gostaria de destacar a vocês é o seguinte: nós tivemos, na década de 80, literalmente em 1981, uma primeira celebração que a gente tem costume de apelidar como missa afro, ou as pessoas chamam de missa enculturada. Então, em 1981, em Recife, foi feita uma primeira celebração numa praça pública, onde os bispos, Dom Helder Câmara, e o bispo negro daquela época, Dom José Maria Pires, conhecido como Dom Zumbi, eles celebraram esta missa, que foi musicada pelo Milton Nascimento. E esta missa foi chamada Missa dos Quilombo, escrita então por Dom Pedro Causadáliga e um outro poeta chamado Pedro Tierra. E esta missa, ela deu esse sentido, né, de trazer para a Igreja Católica um jeito novo de celebrar junto com a comunidade negra, que traz três aspectos, geralmente: a dança, os instrumentos de percussão, mais conhecido como os atabaques, né, e também o colorido, né, roupas das mulheres, alguns adereços nas batinas, casulas, de sacerdotes como nós ali também. E esta missa, que foi presidida por grandes bispos, no caso Dom Helder e Dom Zumbi, ela desencadeou um modo da gente incorporar essas comunidades. Então, de 81 até 88, que foi o marco desta caminhada, nós fomos encontrando, conversando
através de encontros da comunidade negra, esses valores. Na comunidade baiana, na comunidade mineira, nós aqui paulistanos, depois fomos até o sul, e cada vez que a gente se encontrava através de um congresso, que ficou chamado como CONENC, Congresso Nacional de Entidades Negras Católicas, nós fomos vendo esta variedade do estilo, do modo do negro se comportar. Então, descobrimos que é uma diversidade cultural. Então, o que é a pastoral? É trazer, incorporar, refletir uma teologia de pastoral afro no Brasil. Né? E o final do final da década de 80, na verdade, chegando em 88, foi fruto também, Afonso, para a igreja no Brasil, um documento, né, que estou apresentando aqui como imagem, que é o documento da Conferência dos Bispos do Brasil, chamado Pastoral Afro-Brasileiro. Então, é um conjunto de padres, bispos, diáconos, leigos, alguns grupos já de religiões afro-brasileiras que colaboraram com esse levantamento. Né? E tinha uma questão, Afonso. Existe um pensar negro na Igreja Católica? Esta é a frase de efeito que deu toda essa vamos dizer assim, esse apanhado das culturas e da construção desta pastoral no Brasil. Padre Luiz, esse é um exemplo de unidade interreligiosa, uma alegria muito grande ver os irmãos com culturas tão diferentes das nossas ocidentais ali confraternizando. Agora, Padre Luiz, durante o decorrer do ano, a pastoral continua funcionando, promovendo eventos. Como é que funciona? Porque me pareceu o pessoal muito unido, muito familiarizado com o culto religioso, muito à vontade na sua presença. Existem, assim, eventos intermediários entre essa celebração por ocasião da homenagem a São Benedito? Então, de toda forma, Afonso, o que a gente percebe é que existe um calendário do ano todo que podemos dividir de várias situações. Primeiro, o calendário das comunidades de São Benedito. Existe um conselho chamado CONISB, nasceu aqui perto de nós, em Sorocaba, um CONISB regional, e hoje se expande como CONISB nacional, que é o Conselho Nacional das Irmandades de São Benedito. Elas têm tanto as festas que são próprias de capelas, paróquias, ou elas são festas de fundação daquela comunidade. Né? Pois tem datas variadas todo ano. E ali naquele lugar, ou é a matriz, ou é a comunidade de Irmandade São Benedito. Então, ao longo do ano todo, a primeira aqui em São Paulo começa na Casa Verde, e depois vai se distribuindo para várias festas. Tanto pode ser na lembrança também da morte de São Benedito, que a gente coloca no mês de abril, é o sentido da morte de São Benedito. E tem também no mês de outubro, que é 5 de outubro, a celebração que está no livro do altar, né, no livro que a gente reza, que é o livro romano. A festa oficial litúrgica da igreja é 5 de outubro. Então, por essas diversidades, há muitas festas de pequenos grupos e de grupos enormes também. E existem congressos que se faz ao longo do ano, a cada 2 anos, congressos que tentam trazer essas irmandades. Eu diria aqui que o grupo maior deve estar nas Minas Gerais, né? Tem muitas congadas que leva nome, Moçambique, não é? Cantorias muito bonitas, e todas as festas de São Benedito faz a gente lembrar as missas no tempo colonial, que os negros festejavam no terreiro daquela comunidade quilombola. Muitas dessas festividades vêm para comunidades quilombolas, e outras, então,
com o espírito de entrar na igreja, porque ainda existe, Afonso, alguns preconceitos dessas irmandades se manifestar dentro da Igreja Católica, por causa de pares que não conhecem a cultura negra e há uma certa ignorância de conversar com os festejos. Mas quando há uma boa acolhida, são festas bonitas. Outras festas que também a gente encontra é do Rosário. As festas do Rosário também são festas grandes, que todas as igrejas do Rosário são igrejas que nasceu no tempo colonial, onde os negros não podiam entrar na igreja da elite, então eles construíam as suas igrejas, são capelas da Igreja do Rosário, como a minha aqui em São Paulo, que é a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que tem 314 anos. Foi a terceira igreja assim conhecida, onde os negros construíram e são trazidos através das irmandades. Então, a comunidade negra, ela se identifica com esses lugares e promove suas festas culturais com essa identidade negra. Então, nós existimos, mas precisamos ainda dialogar com a própria estrutura das igrejas, né? Então, eu acredito, Afonso, que essa linguagem que se fala do racismo estrutural, ela é parte também na igreja. Então, nem todo mundo acolhe a cultura negra ou a comunidade negra. Eu enfrento isso ajudando algumas comunidades de dialogar com o padre, com o bispo, às vezes, de uma diocese, que não sabe lidar com a cultura negra. Então, existe também uma outra atividade chamada CONENC, quem fala Congresso Nacional de Entidades Negras Católicas, que a cada, geralmente, 3 anos, é um encontro nacional. Esse ano acontece em Belo Horizonte. Nós temos também o bispo referencial da CNBB, que ele é Dom Zanoni Demetino Castro, que é arcebispo de Feira de Santana. Ele que responde na conferência sobre os assuntos da pastoral. E tem uma comissão, né, em torno dele também. O secretário mora aqui comigo também. E nós temos a Organização dos Padres, que é chamado, então, Instituto Mariama, que congrega diáconos, padres e bispos negros no Brasil. Às vezes se encontra bienal em torno de umas 150 pessoas, na maioria padres. Nós temos a alegria de ter 30 bispos negros no Brasil, que tem 30, né, que dá, então, uma certa assessoria, é chamada Comissão de Pastoral Afro, né, na Conferência dos Bispos do Brasil. Isso é muito importante para nós, né? Como também tem grupos religiosos, religiosas, que é chamado GRENI, né, Grupo de Reflexão Negros e Indígenas, que também, periodicamente, tem os seus encontros. Então, essas são as formas de organização da pastoral afro no Brasil, né? Padre Luiz, essa forma de organização intercultural, eu diria interreligiosa, é original aqui do Brasil? O Brasil é que deu esse passo ou nós estamos seguindo escola de outros países? Olha, eu acho que pela construção também teve influência, vamos dizer assim, afro-americana, creio que teve influência de alguns grupos, de fato, africanos, né, já que nós temos uma migração muito grande de diversos grupos do continente africano aqui, mas foi fruto também do movimento negro social. Aqui tem um ponto de partida que, em junho de 1978, foi dado um grito de o Dia da Consciência Negra, que tenha esse feriado, que hoje é feriado nacional, né? Começou com o municipal, São Paulo foi o primeiro a registrar o feriado municipal, depois foi se estendendo a outras cidades, estados, agora é feriado nacional. Mas então, de 78 para cá, Afonso, eu creio que foi a bandeira que deu motivações para levantar as questões negras também na igreja, né? Então, qual seria, vamos dizer assim, o olhar da Igreja Católica para o conhecimento da população negra no Brasil? E teve também a Conferência
de 1968, chamada Conferência de Medellín, que ela também fez uma pergunta lá no debate: qual é o rosto da América Latina? E constatou que o rosto da América Latina é do campesinato, é dos povos originários, povos indígenas, e dos povos afro-americanos e depois europeus também, é claro. Não é? Então, acho que esse olhar é que levantou para nós o ponto de reflexão para se discutir a presença da população negra. E lembrando que esses documentos episcopais, né, que é um documento continental, ele traz também a questão da opção pelos pobres. Até hoje a conferência tem como objetivo a opção preferencial pelos pobres. Depois teve outro documento que foi Puebla. Depois teve um outro documento que é também um documento aí, não é, que fala muito fortemente da questão negra. E o último é o documento de Aparecida, né, que também retrata. Então, todos os documentos da Igreja Latino-Americana têm capítulos que falam dos afro-americanos. Acho que foi, então, um incentivo para que essas organizações começassem a existir. Padre Luiz, conta para nós um momento de grande emoção nessa pastoral afro. O senhor está tão bem engajado e o senhor desempenha tão bem aí a sua função aí, como me permite assim a colocação de um maestro, um condutor espiritual que faz tudo isso com muito simpatia, recebe com muita simpatia todas as pessoas, nos envolve aí no seu carisma. Conta para nós um momento, pelo menos um momento de emoção que o senhor vivenciou nessa caminhada. Acho que um dos pontos que eu acho muito importante, que eu pude dar uma contribuição, Afonso e que nos acompanham depois desse programa, no programa Conviver, é assim: quando eu fui ordenado sacerdote, tem aquela celebração importante com a presença do bispos, né, dos amigos padres, familiares e assim, então uma grande celebração. Eu fui ordenado padre, então, em 1988. E naquele ano, aqui no governo pastoral de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, era, então, o nosso cardeal arcebispo, Dom Paulo Evaristo Arnes. E quando eu estava prestes a me ordenar, eu falei com ele: olha, Dom Paulo, eu teria interesse de não me ordenar no ano anterior, que foi 87, mas eu gostaria de me ordenar no ano seguinte, porque vamos falar da campanha da Fraternidade sobre o Negro. E ele ficou tão contente com a proposta, que ele falou: deixa comigo, que eu vou convidar o bispo, né? Então foi Dom Paulo que trouxe o bispo negro, que naquele período era o primeiro bispo negro que a maioria de nós estávamos conhecendo, né? Ele foi um bispo muito importante no Concílio do Vaticano II também. E com isso, Dom Paulo hospedou, ele era arcebispo da Paraíba, lá João Pessoa, né? E Dom Paulo trouxe, hospedou, e a ordenação aconteceu com um clamor de trazer a comunidade negra para esse espaço. Um outro fato que chamou a atenção também, Afonso, é que a gente está acostumado, né, na animação musical, trazer assim, né, violão, talvez um pandeiro, um atabaquezinho, a gente faz essas missas normal, sem nenhum problema. Mas o que foi interessante é que eu convidei uma escola cultural de samba, uma escola de samba. Olha aí! Que foi a escola de samba do Peruche, né? A agremiação Unidos do Peruche. Então, foi a primeira vez que a igreja, numa ordenação de um padre, viu uma missa tocada em ritmo de samba com a escola de samba do carnaval oficial da cidade de São Paulo. Então, aquela celebração deu uma explosão de referência do que vem a ser a cultura negra, e tinha até 3 bispos tão bons para nós. Tinha Dom Luciano Mendes de Almeida, que era um bispo extremamente, né, forte na sua missão, foi presidente da conferência, secretário-geral em 2 gestões e tal. E também tinha um bispo muito querido chamado Dom Décio Pereira. Então tinha 3 bispos,
era até muita gente. Engraçado, viu, Afonso, é que a gravação desse programa, dessa celebração, ficou arquivado no programa do Fantástico da Rede Globo. Olha aí. Até hoje eu não consigo ver a cópia, para você ter uma ideia, tá gravado a 7 chaves, guardado a 7 chaves lá com a Rede Globo, deve ser do Rio de Janeiro, o arquivo principal deles. E também a BBC de Londres. As duas televisões estavam gravando, a imagem foi para a Europa através do Reino Unido e tal. Então, a partir dali, todos os grupos pequenos ou grandes, nas paróquias, comunidades, algumas vindo pelas SEBs, né, que é as comunidades eclesiais de base, foram trazendo as missas afros. Outras ordenações apareceu. Então foi um crescente e um diálogo ao mesmo tempo também, né? Então, e nós tivemos 2 padres que são importantes ser lembrado aqui, Afonso. Ele foi padre aqui na catedral, chamado padre Laurindo Batista, era um padre negro, e depois o primeiro padre teólogo que nos deu aula e também escreveu sobre a pastoral naquele período, que foi o padre Antônio Aparecido, mais conhecido como padre Toninho, que foi então da igreja da Quiropita, lá na Bela Vista. Então, essas figuras, né, e nós que éramos estudantes, padres novos, tudo isso foi trazendo ao mesmo tempo uma caminhada da pastoral, né? E aí o nosso contato também, viu, Afonso? Tinha gente que nunca tinha visto padre negro. Olha, eu tive uma experiência, né, de ir ao Nordeste, nas Minas Gerais, na parte do Sul, Paraná e Rio Grande também. E quando a gente ia convidado, a gente era trazido assim como se fosse algo, né, diferente, como se diz, algo que nunca se viu, né? Então a gente aproveitava essas oportunidades das missas, das rodas de conversa, para falar de que nós temos padres negros no Brasil, temos religiosas negras no Brasil, mas que precisava então da organização para que os próprios líderes negros se aceitassem também, viu, Afonso, como negro. Entendi. Nós tivemos padres e religiosas que não tinham essa autoafirmação na sua identidade, se sentia como uma figura assim, puramente religiosa, espiritual, e não a identidade negra. O que nós colocamos como marca é a identidade negra. Nós somos negros na igreja que no passado não nos acolheu e também agora se trata de um diálogo intra-eclesial no meio dela. E também, Afonso, para terminar essa resposta, são cultuar os santos negros também, né? Enquanto que o movimento negro trouxe a figura de Zumbi dos Palmares, né, uma liderança importante do movimento quilombola, não é? Nós podemos também trazer os santos negros, como São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, Inhaxica, Padre Vitor, tem também Santa Josefina Baquita, tem Santo Elesbão e Santo Antônio de Categeró, em alguns lugares Santa Sara de Cali para os ciganos também. Então são ícones negros. A gente faz uma divulgação por aí também deste panteão negro, vamos dizer assim. Padre Luiz, foi graças a São Benedito que nós chegamos perto do Senhor, que nós nos aproximamos, e graças a ele, graças ao dia 12 de abril, sábado de 2025, na igreja de São Francisco, na celebração anual do aniversário de São Benedito, que nós conhecemos o Senhor e outras figuras eclesiásticas que fazem parte da pastoral. Então, eu acho que vale a pena o senhor falar um pouquinho de São Benedito. Será o Benedito? Será o Benedito. Então, nós sabemos que São Benedito é trazido para nós através dos escravos e também da comunidade franciscana, né? Nós estamos celebrando na história de São Benedito, pelo mundo afora, Afonso, os 500 anos do nascimento de São Benedito. Os restos mortais de São Benedito ficam em Palermo, então na Itália, e os freis
que tem a guarda dos restos mortais de São Benedito, tem andado pelo mundo, como veio também a São Paulo, trazendo uma relíquia, né? Era de um músculo do corpo de São Benedito. Eu tive a alegria de estar com a comunidade também, recebendo esta relíquia, celebrando com a presença dela aqui entre nós, e a divulgação é que no mundo todo se conhece São Benedito, mas o Brasil, a América Latina, tem um maior contingente de devoção. E São Benedito, então, é tido como um santo de origem etíope, né, seus familiares, e por aquelas migrações africanas que foram para a Europa, São Benedito com os familiares vão para a Europa, não é? E praticamente na Itália, e ele foi viver junto com uma comunidade franciscana, da mesma origem de São Francisco de Assis. E com isso, então, ele, na simplicidade, não foi padre, não teve essa formação para o ministério ordenado, mas ele tinha toda um carisma, né, pela caridade, pelo serviço, que ele se tornou não só o irmão dentro da ordem franciscana, dos frades menores, mas ele também teve uma certa graduação lá no serviço do convento, que ele se tornou um guardião, quase que um prior, né, que seria um provincial hoje, dentro desta realidade. E por ser um santo preto, eu creio então que a sua imagem foi rapidamente incorporada no sistema colonial, né? Os negros se viram ali representado como um santo negro, e isso se traduz por essas festas de irmandade que a gente estava falando no começo do nosso programa. Então, com isso, nós temos igrejas paroquiais ou capelas, ou as próprias irmandades que se identificam com o santo preto. A gente fala santo Moro, na nossa linguagem portuguesa é o santo preto, não é? E essa linguagem vai definindo a população negra. Não significa que é só os negros que têm essa devoção, mas é a maioria da devoção que se identifica. E os costumes populares, né? De ler algum milagre, tem aquele costume de colocar o cafezinho preto lá na cozinha, né? Como diz, dá um pouco para o santo, é um pouco isso, né? Deixar o primeiro gole do café numa xícara, num copo, onde você tem um altar, um pequeno altar com uma imagem de São Benedito. Então, toda a comunidade que se identifica com São Benedito traduz, então, essa representatividade negra, espiritual ou social, da qual nós conhecemos hoje, né? Padre Luiz, há muitas lendas em torno de São Benedito, como é natural. Agora eu pergunto para o senhor, que é uma autoridade, é um pesquisador, estudioso da história dos santos, em especial de São Benedito. Nosso Senhor Jesus Cristo, criança, bebê no colo, aquilo é lenda? Qual que é a origem dessa passagem? Aliás, uma passagem tão bonita da história de São Benedito. Eu tenho para mim que a interpretação que nós podemos fazer de uma teologia do santo, do caso São Benedito, é que ele, claro, ele entrou na ordem para viver uma espiritualidade, ao mesmo tempo uma fraternidade. Então a gente lembra que toda a comunidade, no caso as irmandades de São Benedito, são formas de fraternidade. E dentro dessas fraternidades, claro, vai cultuar aquilo que é próprio da comunidade, a partilha, a acolhida, a caridade. Então, às vezes, símbolos pode trazer também esta lembrança do santo caridoso ou santo franciscano. Outras imagens também falam de flores, não é? No flores no sentido da beleza, né, que ele encontrou com a vida, talvez ele traduziu para ele que ele encontrou um ambiente onde ele traduziu essa esperança de que, de fato, a vida humana é como cultuar uma flor, uma planta. Hoje fala muito, né, dos valores de ter o verde ao nosso favor. Eu acho que se traduz isso também. E o fato de trazer
de trazer o menino, né? Tem uma frase que fala assim: valei-me São Benedito pelo menino Deus. Então, acho que o menino Deus, nos braços de São Benedito, eu acho que traduz para nós o que é abraçar Cristo, né? Desde a sua origem, não é? Do menino Deus até a sua Páscoa, não é? Para nós, o motivo pascal da morte e ressurreição de Cristo. Eu acho que ele viveu nesse sentido. O que nós sabemos de São Francisco, que ele não queria nada além dos evangelhos, né? Ele não queria o estudo acadêmico, ele não queria formação assim de notoriedade, mas ele tinha nas mãos o evangelho. Então, acho que São Francisco inspirou a todos os seus irmãos que se tornaram santos, de que, como diz o Papa Francisco para nós que nós terminamos o seu mandato, né? Quem acolhe São Francisco e acolhe o Evangelho tem, então, a alegria do Evangelho. Acho que São Francisco está dizendo assim, que a alegria que ele teve era que ele seguiu Jesus Cristo como sendo o centro, né, da sua fé, da sua espiritualidade, nesse contexto franciscano. Acho que é um conjunto de coisas, mas de preferência é a alegria do Evangelho que ele encontrou. Por isso que as imagens, a iconografia traz São Benedito e o menino nos braços, né? Padre Luiz, nós estamos gravando o programa às vésperas das decisões que vão levar a Igreja Católica Apostólica Romana à escolha do novo pontífice, o novo condutor do grande rebanho católico espalhado pelo mundo inteiro. E segundo algumas fontes, por intermédio da mídia, há a possibilidade de ser uma possibilidade de ser escolhido um Papa negro. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, Afonso, o que a gente também acompanhou, é claro que essa curiosidade está no mundo inteiro, é que no pontificado do Papa Francisco, ele fez uma boa reforma no sentido de novos cardeais que hoje se encontram lá no conclave, né? E esses cardeais que o Papa Francisco trouxe, ele mudou a geografia, né, da representação dos cardeais no mundo, que na história passada tinha uma força muito grande somente na Europa e pouca coisa na África, na Ásia, mas agora não. Agora nós podemos ter uma distribuição maior, tanto do continente africano, como o continente asiático, como nós aqui na América Latina e América do Norte também. Então, eu acredito, mais do que olhar quem será o pontífice daqui a uma semana, provavelmente, eu acredito que a geografia nos dá essa esperança. O Papa Francisco tinha uma expressão assim: eu quero uma igreja em saída e eu quero uma igreja que esteja nas periferias do mundo ou nas periferias existenciais. Então, as periferias do mundo, ele colocou na escolha dos novos cardeais. Então, tem cardeal lá que, se olhar o tamanho da diocese dele, é uma paróquia nossa, aqui em São Paulo, pelo território, pela quantidade de fiéis. Então, era um bispo simples, lá no fim do mundo mesmo, do continente africano, ou talvez no continente asiático. E na lembrança também, Afonso, muitas das vocações crescentes no mundo hoje e tem uma força na África e na Ásia, muito mais do que a América Latina, que já foi um celeiro de vocações sacerdotais. Então, eu acho que nós podemos ter, sim, essa expectativa. Se você perguntar para mim, eu acho que será asiático. Eu tenho para mim que tem umas figuras que têm aparecido, e essa ideia do Papa Francisco, tudo indica que traduz a Ásia, porque ele tinha muito interesse de ir à China. Né? Os papas ainda não foram à China, mas já chegaram a Seul, já chegaram a Singapura, chegaram a essas áreas de populações, né, onde a maior parte da população, Índia, China, são enormes. Eu acho que ele pode trazer para nós essa esperança, viu, Afonso?
É o meu diagnóstico aqui. Padre Luiz Fernando de Oliveira, da Pastoral Afro, nosso agradecimento. Que o senhor leve aos nossos irmãos da comunidade da Pastoral Afro a nossa admiração, a nossa amizade, a certeza de que somos todos irmãos e que temos um só objetivo: a paz e o progresso, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. As suas despedidas, Padre Luiz. Obrigado, Afonso, pelo seu carisma também, por ter estado lá na celebração. Anualmente nós vamos estar nesta celebração, porque é uma data fácil de perceber, que é o sábado que antecede a Semana Santa, que vamos estar sempre lá, levando um pouco as alegrias também. E agradecer, né, que nós estamos partilhando hoje sobre Pastoral Afro. Nós tínhamos uma expectativa também que na Conferência dos Bispos está lá uma pauta da Pastoral Afro, mas foi adiada devido ao conclave. Mas quando houver a conferência, nós teremos uma pauta muito importante para terminar os documentos oficiais da conferência sobre pastorais, e dentre eles a Pastoral Afro. Então, aqueles que forem ouvintes depois desse programa, Afonso, então, nosso abraço, nosso axé, a nossa, né, também intercessão de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, de São Benedito também, o nosso glorioso São Benedito, que ele interceda por cada um de nós. Eu deixo também a nossa bênção pastoral, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tá bom, Afonso? Que a gente continue caminhando e tendo outras oportunidades. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, nós agradecemos ao Padre Luiz e agradecemos a você também, que está participando, compartilhando, mandando sugestões por intermédio do e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. O programa Conviver é interreligioso e é interamigos. Participe, mesmo que seja para criticar, trazer uma sugestão diferente. Participe do nosso diálogo interreligioso. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo Conviver, se Deus assim o permitir. Você acompanhou Programa Conviver.